Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Nossa aula hoje é de geografia, então pegue o seu materialzinho. Abra aí na página, o seu livro integrado, abra na página 332 e vamos estudar até a página 333. E nós vamos falar aí sobre tipos de extrativismo. E nós vamos falar aí em dois específicos: o extrativismo mineral e o extrativismo vegetal, certo? Então vamos lá. Extrativismo mineral é a atividade econômica que extrai minérios do solo, dos rios e dos mares. Os mais importantes minérios que são extraídos do solo aí são o ferro, o petróleo, o manganês, a bauxita, o níquel, né? Também temos prata, o ouro. Então, esses são alguns aí dos minérios que são extraídos do solo. A extração de minério atualmente é altamente mecanizada e sua exploração deixa marcas profundas na região onde acontece. Ou seja, a extração do minério aí é utilizado máquinas, né, que escavam a terra e acaba deixando aí, né, umas marcas muito profundas ali naquela região mesmo, né? Um exemplo nós temos aqui a Serra do Navio, né, que foi extraída aí o manganês durante muito tempo, não só o manganês, mas também o ouro foi retirado de lá, né? E aí uma empresa, né, que extraía aí esse minério, né, a gente acaba vendo, quem vai para lá acaba vendo assim grandes modificações que houve ali em Serra do Navio devido à escavação, né, à exploração que aconteceu, né, num tempo aí atrás, pela extração aí de minério, né, que essa empresa chamada Icome se instalou no estado e ela acabou extraindo, né, ali muito minério daquela região e modificou ali a paisagem daquele local, certo? Então, extrativismo mineral é essa atividade econômica que extrai minérios do solo, certo? E uns exemplos são o que? Ferro, petróleo, manganês, bauxita e etc. E o extrativismo vegetal? Bom, o extrativismo vegetal ele consiste na simples extração de produtos vegetais que não foram cultivados pelo homem, ou seja, o homem não plantou, né? Essa planta, esse vegetal, né? Ela já estava lá na natureza, o homem não cultivou. Então, um dos exemplos aí, no caso, é a madeira, os óleos, os frutos, a borracha e entre outros. No Brasil, em especial na região norte, é muito comum o extrativismo de madeira, castanha, açaí, o látex, o látex é uma seiva, né, extraída da seringueira, muito utilizada para a fabricação de borracha, certo? Então, o extrativismo vegetal é isso, né? Consiste aí na extração de produtos vegetais que não foram cultivados pelo homem, né? Foi a natureza aí que produziu. Nós temos aí na imagem, né? Na primeira imagem, uma pessoa fazendo a derrubada para a extração de madeira, né? Na outra imagem, um coletador de açaí, né? E da outra extração aí do látex, né? Dessa seiva aí extraída da seringueira, esse líquido branco, certo? Mas olha só, né? A madeira ela não serve aí apenas para, né, ser transformadas em móveis. Algumas madeiras elas são utilizadas para outros meios, né, assim como os minérios, né. Alguns são extraídos, né, para virar joias, como é o caso do ouro, diamante, né, mas outros também têm outras finalidades e a gente vai ver isso agora. Alguns são utilizados como fontes de energia.
É isso mesmo. Muitos recursos naturais podem ser utilizados como fonte de energia. Por exemplo, a madeira. Isso mesmo. Ela pode ser queimada para aquecer caldeiras ou fornos, né? Fornos aí utilizados como diferente finalidade. A gente tem aí uma imagem de um forno feito de barro, né? E ele é aquecido aí com lenhas, né? Com madeira. Há alguns fornos aí feitos para sapão ou comida, né? Em algumas padarias utilizam aí esses fornos aí manuais, né? E eles são aquecidos por madeira, né? Por lenha. Então, a lenha aí ela é uma fonte de energia, certo? E nós temos também o carvão, né, que é um minério. Ele é utilizado em indústrias metalúrgicas e siderúrgica, certo? Então, nós temos aí a lenha e o carvão como fonte de energia. Isso mesmo. Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje, certo? De geografia. E nós temos uma atividade na página 333. E aí, a pergunta número 1 diz: observe as imagens a seguir e indique. Indique se são recursos naturais renováveis ou não renováveis. Lembra da nossa aula anterior sobre recursos renováveis e não renováveis? Isso mesmo, recursos renováveis são aqueles que são extraídos de uma forma mais lenta em que eu posso continuar produzindo. E os não renováveis é aquele que eu tiro e eu não consigo produzir. Quando acabar, acabou, não tem mais. Certo? Então, eu tenho na primeira imagem um garotinho tomando água. Então, esse recurso aí, a água, ela é renovável ou não renovável? Nós temos também aí, né, a segunda imagem, né, de um forno, usando aí a fonte de energia dele é a lenha, né, a madeira. E aí me diz, a madeira, né, a lenha, ela é algo renovável ou não renovável? Eu posso plantar outras árvores ou não? É isso aí. E aí nós temos aqui, né, a extração. Eu acredito que a extração de minérios, né, de minérios, a letra C. Então, a extração de minérios, ela é renovável ou não renovável? Depois que eu tirar todo o minério do solo, eu posso reproduzi-lo ou quando acabar, acabou mesmo de verdade? E eu tenho aqui, né, uma imagem de coletadores aqui de frutos, né? Então, esses frutos aqui são renováveis ou não são renováveis, essa imagem aqui, certo? 2. Circule as palavras que completem corretamente as frases a seguir. Os recursos renováveis, se tracinho, tracinho, né, podem ser explorados novamente pelos seres humanos. Qual das palavras aqui, entre esse parêntese, cabe lá naquele tracinho, né? Os recursos renováveis se. Qual das palavras recompõe, não se recompõe? Qual das palavras cabem aqui no tracinho? Os recursos renováveis se eles se recompõem e podem ser explorados novamente pelos seres humanos, ou os recursos renováveis não se recompõem? E aí você vai escolher uma das duas e colocar aí, certo? Letra B. Os recursos não renováveis, eles recompõem ou não recompõem e não pode ser explorado novamente pelos seres humanos? Então, você vai escolher uma das duas palavras entre parênteses aí nas questõezinhas e completar, certo? F. Marque F para as frases falsas e V para as verdadeiras. Aí, primeira alternativa. Os recursos naturais podem ser usados à vontade porque todos eles são repostos pela natureza. Isso é verdade? Todos os recursos podem ser usados assim, sem controle, que eles não vão acabar? Você me responde se isso é verdadeiro ou se é falso. Próxima. São exemplos de recursos naturais renováveis: os vegetais, a água, o sol. É renovável?
Fica a dica. A água é renovável, mas precisa ser usada com consciência para não haver desperdício. Isso é verdade? Será? Eu tenho que cuidar da água para que ela não acabe no futuro? Verdadeiro ou fácil? Ou falso, desculpa. Próximo, os vegetais são recursos naturais importantes porque nos servem de alimentos. Isso é verdade? Os vegetais servem de alimentos para a gente? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. O petróleo é um exemplo de recurso natural renovável? Será que é? Nós estudamos algumas aulas atrás, né, e falamos aí sobre o petróleo. E aí você vai me responder se é falso ou é verdadeiro, se o petróleo é um exemplo de recurso natural renovável. 4. Associe as duas colunas de acordo com o tipo de extrativismo. Eu tenho A, extrativismo vegetal, B, extrativismo mineral. E aí você vai colocar aí A ou B. Retirada de babaçu, látex e castanha de caju. Isso aí é extrativismo vegetal ou mineral? A ou B? Vamos lá, próxima. Retirada de petróleo. É A ou B? Extrativismo vegetal ou extrativismo mineral? Próxima. Retirada de gás natural. Extrativismo vegetal ou extrativismo mineral? A próxima. Retirada de vários tipos de cipó. Cipó é uma planta, né, que é como se fosse apenas uma tira, uma corda, né? Mas ela é um vegetal, é uma planta, certo? E ele é usado aí para fazer cestos e paneiros e outras coisas, né? Que as pessoas aí costumam utilizar. Então, ele é uma planta, certo? Então, retiradas de vários cipó, ele é extrativismo vegetal ou extrativismo mineral? Quinta e última pergunta. Pesquise e marque. Qual é o tipo de energia mais utilizada no Brasil? Escreva de onde essa energia é retirada, certo? É a energia eólica? É a energia elétrica? Energia das marés ou energia solar? Qual é a energia que nós utilizamos, por exemplo? Hein? É a eólica? A energia das marés ou a energia solar? Então, você vai fazer a pesquisa e você vai descobrir, certo? Então, a nossa energia aí, eu vou já adiantar, né? Essa nossa energia, ela é retirada aí das quedas de águas em rios e cachoeiras. Mas também nós temos algumas hidrelétricas, né? Que elas foram montadas aí em barragens de alguns rios, né, represaram alguns rios aí para gerar aí uma grande quantidade de energia. Nós temos algumas hidrelétricas aqui, né, no Brasil. Por exemplo, nós temos a Cachoeira Caldeirão, a Coraci Nunes, que inclusive era que estava, não sei se ainda está, fornecendo uma porcentagem de energia para o estado do Amapá, que passou aí por esse período de apagão, certo? Então, a nossa energia ela é fornecida aí por algumas hidrelétricas, certo? Então, vamos lá, né? Vamos fazer a nossa pesquisa e vamos tentar responder aí as nossas atividades. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, certo? Desejo para vocês bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.